não será surpreendente se o Lula acabar ganhando mesmo no estado de São Paulo em 2022. Pelo menos é isso que algumas pesquisas tendem a mostrar em relação ao estado de São Paulo para a pesquisa eleitoral de 2022. Então, aqui eu vou comentar essa última pesquisa da Paraná Pesquisas, que fez tanto a parte de avaliação do governo federal, que é o governo do Jair Bolsonaro, quanto a intenção de voto para 2022 dos principais candidatos, beleza? Então, algumas coisas eu acho que são interessantes. Em primeiro lugar, é que essa aqui é uma pesquisa feita no estado de São Paulo. Eu gosto quando ela é bem segmentada de uma forma assim. Foi feita a pesquisa apenas no estado de São Paulo. Eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouco melhor da situação atual do estado de São Paulo fazendo uma pesquisa dessa. Segundo, que a Paraná Pesquisas ela deixa a metodologia muito clara. Então, por mais que algumas coisas não me pareçam muito acertadas, pelo menos eles deixam a metodologia bem clara. Eles utilizam basicamente as mesorregiões do IBGE e depois um método de PPT para sortear as cidades. Eu tenho uma certa crítica a esses métodos, apesar de não ser especialista, tem algumas coisas que me parecem um pouco estranhas, mas eu quero testar antes, entender um pouco melhor. Não é só a Paraná Pesquisas que se utilizam desse método, beleza? Então, como a gente pode ver muito claramente, está derretendo a avaliação do governo Jair Bolsonaro. Se você for ver aqui no estado de São Paulo, um estado que tipicamente vota contra o PT, em termos de ótimo está com apenas 9,5%, bom 16%, regular 22,4%, ruim 9,1% e péssimo, olha só, 41,1% de pessoas que avaliam o governo Jair Bolsonaro como péssimo. Essa pessoa dificilmente vai votar no Jair Bolsonaro, por mais que ela considere todos os candidatos ruins. Quando ela fala que um candidato é péssimo, é muito difícil ela conseguir migrar o voto para essa pessoa que ela avalia como péssimo. Assim, os dois são péssimos, mas essa aqui é menos péssimo que a outra. É apenas um certo grupo da população que faz isso, mas ele é muito pouco numeroso, beleza? Então, aqui a gente pode ver o cenário eleitoral de 2022. O Lula, aqui no estado de São Paulo, falando novamente, isso aqui é do estado de São Paulo, que é um estado muito importante para qualquer um que quer ser eleito. O Lula está com 32% dos votos, Bolsonaro 27,9%, o Moro estaria com, deixa eu olhar minha colinha aqui, 10,3%, que eu acho um número razoável, mas não muito bom para o Moro, porque o estado de São Paulo era um estado que o Moro, se quer tirar o Bolsonaro do segundo turno, é um estado que ele tem que tirar muita diferença de voto. Então esse 10,3% não é muito bom. O Dória estaria aqui com 5,8%, ou seja, para mim é praticamente uma carta fora do baralho, porque no próprio estado do Dória, que não faz um governo ruim, ter apenas 5,8% é bastante complicado, e o Ciro Gomes está em quinto lugar nessa pesquisa com 5,2%. Muito complicado para o Ciro Gomes, eu vou explicar aqui um pouco melhor porque essa situação pode vir a se repetir agora em 2022, sendo até pior do que o resultado dele em 2018. Beleza? Então, o governo do Bolsonaro, ele é mais bem avaliado, ele é menos rejeitado, ele ainda tem um pouco de força em pessoal de meia idade e o público masculino, mas isso aqui não é o suficiente para conseguir te eleger. Então, quando a gente pega aqui a candidatura em São Paulo, você pode reparar que ótimo e bom somados dá aproximadamente a intenção de voto que ele já está recebendo. Aproximadamente 25% aqui, aproximadamente 25% é o que ele receberia no primeiro turno em 2022. Então, eu acho que a gente pode meio que fazer uma certa aproximação como avaliação de ótimo e bom, sendo uma boa aproximação para a intenção de voto dele para para 2022 no primeiro turno, tá? Mas olha que coisa interessante, a gente tem aqui 41,1% das pessoas que avaliam como péssimo, 9,1% que avaliam como ruim, e ainda tem uma parte bastante grande do eleitorado que avalia o governo dele como regular. E parte dessas pessoas avaliam o governo como regular para bom e parte regular para ruim. Então tem parte que fala que é regular, mas desaprova o governo, e tem parte que fala que é regular, mas aprova o governo. Então é mais ou menos metade-metade, beleza? Mas uma coisa interessante é que aqui, mesmo tendo 41% de péssimo, esse número não se repete como sendo o voto para o principal candidato de oposição, pelo menos no imaginário popular, que é a candidatura Lula. Ou seja, mesmo o pessoal que avalia o governo como péssimo não está migrando totalmente para o Lula. Isso aí é uma coisa boa pra gente, beleza? Então, outra coisa que a gente pode ver é que se a gente for pegar, por exemplo, mesmo o Ciro Gomes,
e somar com a candidatura Lula, também não dá o que as pessoas avaliam como péssimo. Então acho que ainda tem uma certa margem aqui para o terceiro lugar vir a tirar o Bolsonaro do segundo turno em 2022. Então eu acho que tem outras coisas que são interessantes nessa pesquisa que vão mostrar basicamente as fraquezas dessas duas candidaturas aqui. A candidatura do Ciro é ainda mais complicada. O Ciro Gomes ele vai bem proporcionalmente na região metropolitana. Ele não vai bem no interior do estado. No interior do estado ele não vai bem e isso é meio que sistemático. Tirando o Ceará, que é um caso diferente para a candidatura Ciro Gomes, esse aqui parece ser um padrão bastante forte. Isso aqui é muito negativo para a candidatura do Ciro Gomes. E outra coisa é que a renda alta e o nível superior é uma coisa muito relevante para as pessoas que votam no Ciro Gomes. Ou seja, entre pessoas que têm um nível superior, o Ciro Gomes recebe uma porcentagem de votos muito maior do que outras classes sociais. E quando a gente está falando de nível superior, a gente está falando de aproximadamente 20% do eleitorado. Algo que acontece também de forma igualmente forte na candidatura Moro. Ou seja, para pessoas que têm um nível superior, tanto o Ciro quanto o Moro eles são mais fortes do que quando você considera a população como um todo. Só que aqui tem uma coisa que eu acho que é uma certa vantagem que o Moro vai receber, é que o voto no Moro ele está mais ou menos tão distribuído na metrópole quanto nas outras regiões do estado. Então ele parece ser, pelo menos a princípio, uma candidatura mais versátil do ponto de vista do Brasil como um todo. Então, porque ele tem uma concentração menos forte nos grandes centros urbanos, coisa que o Ciro Gomes não tem. Beleza? Então, isso aqui é basicamente um rascunho que eu quis fazer sobre essa última pesquisa do Datafolha. Então, tem várias outras coisas que eu vou gravar aqui essa semana que eu estou um pouco mais tranquilo. Então, algumas outras coisas que eu vou fazer é destrinchar melhor um pouco da última pesquisa Datafolha, que é bem mais interessante do que essa da Paraná Pesquisas. Mas, eu não gosto de olhar uma única pesquisa, eu gosto de comparar essas pesquisas para a gente ver aonde que pode estar alguma coisa que uma delas perdeu, beleza? Então, algo que poderia ser muito estranho um tempo atrás, que o Lula vir a ganhar, mesmo no estado de São Paulo, que é um estado que tipicamente, pelo menos desde 2006, é um estado que vota contra a candidatura do PT. Então, é uma coisa que é bastante estranha para mostrar que as pessoas elas são muito menos ideológicas do que o pessoal imagina, principalmente comentaristas políticos. Eu vou até escrever aqui uma coisa, porque isso daqui tá me incomodando. Espera só um pouquinho que eu vou escrever. Ó, pessoal do Ciro Gomes, cara, vocês vivem num mundo mágico. Não é todo mundo do Ciro Gomes, mas vocês vivem num mundo mágico. É recorrente ouvir gente aqui nos comentários falando que se quer ganhar do Lula tem que ir pro Ciro pro segundo turno. Porque o Ciro contra o Lula é mais forte do que os outros candidatos contra o Lula. Nenhuma pesquisa mostra isso. Nenhuma pesquisa mostra isso. Para de achar que o mundo é super ideológico do jeito que vocês são. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês falam que, o Ciro Gomes consegue disputar o voto de esquerda com o Lula. Não consegue. Não consegue. Vai votar uma parte muito pequenininha da esquerda mais identitária ou universitária, que tudo bem, sei lá, 2%, 5%. Isso daqui é algo que dá pro jogo pro Ciro Gomes. Agora o resto da esquerda, que nem esquerda é assim, a pessoa que fala que é de esquerda porque fala que defende os pobres, já vai votar no Lula, não tem jogo. Nenhuma pesquisa mostra isso. Parem de ficar repetindo isso, vocês estão errados. Então você pode falar que, ele tem mais chance, tudo bem. Mas agora vamos ser factual. Factual é, nenhuma pesquisa mostra isso, beleza? Outras coisas que eu quero fazer. Tem um economista aí que eu conheço, o André Roncaglia. Eu vou fazer uns vídeos de React dele. Eu nunca fiz vídeo de React, vou tentar fazer. Vou até ter que mexer aqui as coisas no estúdio. Eu vi um vídeo dele ontem falando sobre o Bruno Perini. Ele fez uns comentários, eu discordo de praticamente tudo que ele falou, mas eu acho que vale a pena alguns pontos serem tocados aí, beleza? Então, cara, várias outras coisas que eu vou fazer, mas vamos lá. Só para ficar mais claro aqui quais são os próximos passos. Eu vou fazer um vídeo falando de um argumento contra a educação, baseado num livro do Bryan Caplan. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o mito do eleitor racional, também um livro do Bryan Caplan. Daí depois talvez eu faça um outro vídeo para me ajudar
a eu fazer esse último vídeo que vai ser a resposta ao André Roncaglia. Porque eu preciso meio que fazer um certo caldo de cultura para conseguir argumentar, senão eu vou ter que fazer um vídeo de, sei lá, 1 hora. E eu não tô afim de fazer um vídeo de 1 hora, beleza? Então é basicamente isso aqui, são os próximos passos do canal. Se tiver alguma dica aí, alguma coisa aí que poderia ser legal eu tratar aqui, comenta aí embaixo, por favor. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.